Olá, sejam bem-vindos ao Jardim Celestial Podcast. Eu sou a Letícia. Eu me chamo Iris e eu sou Maiara. O novo episódio já está no ar. Aproveitem! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jardim Celestial Podcast. Eu estou aqui hoje com a Maiara, com a Letícia e meu nome é Iris. Estamos muito felizes por ter vocês aqui conosco. O tema do nosso debate de hoje é sobre arrependimento. E só lembrando que o nosso podcast, ele não é oficial da igreja, nós somos membros da igreja, tratamos de assuntos espirituais, mas o nosso canal não é oficial da igreja. Bom, é uma conversa que a gente quer ter com você, para que você entenda um pouco mais sobre o que a gente quer passar, que você sinta o Espírito do Senhor e que você também se conecte com o nosso podcast, né? Conecte. Vamos lá, então. Eu vou começar com uma escritura, tá em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará suas veredas. Então, para começar, o arrependimento nos faz querer mudar. Eu acredito que o Pai Celestial, ele nos ama muito e deu Jesus Cristo para que nós possamos ter um caminho. Então, o arrependimento, para mim, é você mudar a sua vida. Na verdade, exatamente isso que você falou, mas a palavra arrependimento, ela significa uma mudança. Então, essa mudança vai ocorrer a partir do momento que a gente entende que tem algo errado na nossa vida e a gente precisa consertar, dar um novo início a isso. Não é simplesmente pegar e passar por aquilo e deu errado, vou seguir a minha vida. Aconteceu, não tem mais o que fazer. Na verdade, não. Como Jesus Cristo pagou por todos os nossos pecados, tudo que a gente faz, não importa o quanto a gente acha que aquilo tenha sido errado, através de Jesus Cristo a gente pode consertar, não precisa só passar por cima. A gente pode fazer essa mudança na nossa vida. Eu gosto bastante da escritura que a Maiara leu. Ele fala que nós precisamos reconhecer o Senhor em nossos caminhos e ele vai endireitar as nossas veredas. Se arrepender não é algo fácil, não é algo que pode ser feito do dia para a noite. O arrependimento, ele requer muita fé, ele requer muita coragem para ver essa mudança de vida e essa mudança de coração. Então, por isso, nós entender quais são os passos que precisamos dar para nos arrepender. Isso mesmo. Eu vou colocar aqui, porque a gente tem um folheto da igreja que chama o Evangelho de Jesus Cristo. E nesses tópicos do arrependimento, tem para você reconhecer o que você pecou e você sente tristeza por aquilo, então já começa um processo de arrependimento. Tem que parar de fazer o que é errado, né? E confessar seus pecados ao Senhor, pedir perdão para Ele e aliviar o fardo que às vezes se torna muito pesado. Restituir o que você faz para poder corrigir os problemas, as atitudes que possam ter causado desconforto em ti e a outra pessoa, e guardar os mandamentos, e reconhecer principalmente o Salvador, que ele fez todo o processo da expiação por nós. Então, esse é o processo que a gente precisa seguir para que a gente sinta realmente o arrependimento dentro das nossas vidas. E ele envolve a fé, porque somente através de Jesus Cristo isso é possível. Quando a gente faz essa mudança na nossa vida, a gente faz em diversos assuntos. Por exemplo, se a minha vida ela não tá... Eu quero começar uma vida fitness agora. Eu vou lá e vou fazer mudanças. Em vários aspectos da nossa vida a gente faz a mudança. E se a gente pegasse algo que a gente está fazendo errado e simplesmente mudasse, não seria suficiente por nossa própria conta e risco. Porque a gente não tem como pagar por isso. Então envolve a nossa fé em Jesus Cristo de entender que é por causa dele e somente por ele que a gente vai conseguir ter acesso a esse poder restaurador. Mesmo tendo tudo isso, muitas vezes a gente acaba achando que consegue fazer as coisas sozinho e aquela culpa parece que não vai se apagando, as coisas não vão se endireitando, porque é isso. Somente através de Jesus Cristo a gente consegue ter o acesso de restaurar, de colocar aquele caminho na rota novamente. Então envolve muita fé, de ter a humildade de procurar o Senhor e seguir esses passos que a gente aprende, que é tentar corrigir, tentar restituir
é procurar o Senhor, existem coisas que a gente vai ter que ir até o nosso bispo e conversar com ele para pedir uma ajuda adicional, Também. porque somente com a nossa leitura, com o nosso estudo pessoal, aquilo não vai para frente. Mas todas as coisas o Senhor preparou para que a gente pudesse melhorar. E esses passos do arrependimento são parte disso, de nos ajudar a encontrar o caminho certo novamente e endireitar as nossas veredas. Engraçado você falar isso, porque hoje à tarde eu estava estudando um pouco e eu achei um discurso do presidente Nelson, que ele fala o seguinte: o arrependimento não é algo que acontece uma única vez. É um privilégio que não tem fim. É algo fundamental para o progresso e para que tenha paz de espírito, conforto e alegria. Então, o arrependimento, eu acredito que ele é constante. A gente fica, às vezes, frustrado com algum problema, não consegue resolver, como a Lê falou, procura o bispo, procura o presidente de estaca. Às vezes a gente não consegue resolver os nossos problemas sozinhos e a gente precisa de alguém. Principalmente portadores do sacerdócio também para lhe conceder uma bênção. Porque, às vezes, o mundo é tão barulhento que a gente não acha saída. E a saída está em Jesus Cristo. Então, que a gente possa recorrer a Ele em todos esses momentos e que a gente possa seguir. Fiz errado, vou me arrepender, vou pedir ajuda para o Senhor, vou pedir ajuda para um líder, para que eu possa encontrar a saída para esse problema. E o que é interessante também é que muitas vezes, não sei se já aconteceu com vocês também, mas às vezes nós mesmos justificamos os nossos erros e acabamos deixando de reconhecer. E aí, o primeiro passo do arrependimento é nós reconhecermos aquilo que nós fizemos de errado. E se nós não reconhecermos, nós já não conseguimos partir e caminhar, né? Trilhar os passos do arrependimento. Acho que vai até de minimizar. Por exemplo, a gente tem ali algo que fez errado, mas hoje é comum. Então, como ele é comum, acaba que não parece mais que é um erro. Como que eu vou reconhecer algo que para a sociedade não é errado, mas tendo conhecimento ali do evangelho eu sei que é errado? Então, acaba se misturando muito e fica difícil de fazer esse reconhecimento. Isso, e acaba justificando aquilo como todo mundo faz. Então, por que eu não posso fazer? Essa justificativa, ela nos traz muito do orgulho do homem natural, de quem nós somos. Nós queremos encontrar justificativa em todos os locais, em todas as maneiras. Tudo que a gente faz, a gente quer justificar aquilo. Se eu fizer algo errado, eu fiz isso porque alguém me disse isso. Então, é muito importante a gente reconhecer os nossos erros. E uma coisa engraçada nisso tudo é que mesmo a gente tentando se enganar que aquilo não é errado, a gente tem uma consciência que acaba lembrando e aquilo vai virando um fardo que a gente carrega, a gente sabe que tem algo errado, que precisa mudar e muitas vezes falta coragem, iniciativa para fazer essa mudança. Eu acho engraçado que, às vezes, como a gente posterga, né, o arrependimento, eu acredito que vira uma bola de neve e vai crescendo, crescendo, crescendo na nossa cabeça, no nosso coração, e a gente parece que tá ali e daqui a pouco fica escondido. Mas tem uma hora que você vai lembrar e você vai ter que pedir ajuda para o Senhor, principalmente. Lá em aula 34:32, diz: essa vida é o tempo para os homens prepararem-se para encontrar com Deus. E o Senhor sabe de tudo. Então, a gente não pode esconder, sabe? O Senhor sabe de todas as coisas. Então, a gente não consegue esconder do Senhor algo que a gente pecou e não se arrependeu. Então, o passo primordial, assim, é que a gente possa reconhecer todos os nossos erros, não esconder, não procrastinar para pedir ajuda e procurar ajuda no momento que mais rápido possível, eu digo, né? Geralmente o nosso espírito dá uma bagunçada, assim, na gente. Balança, para que a gente possa não sentir esse fardo, essa culpa na hora que a gente for deitar e colocar a nossa cabeça no travesseiro, eu digo, né? Então, que a gente possa pedir ajuda realmente para o Pai Celestial e para os nossos líderes que estão aqui. E passando ali a parte de reconhecer, o próximo passo é restituir, Parar de fazer. parar de fazer, certo? E eu acredito que essa seja uma parte que muitas pessoas param
ali, porque é difícil fazer uma mudança na vida. Quando a gente leva uma vida confortável, com um costume, com uma rotina, fazer mudanças é algo desconfortável. Tudo tem uma dor que a gente precisa passar. Mas tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins da nossa vida, elas são difíceis. A gente só precisa escolher qual das dores e dos remorsos e dos passos que a gente deseja carregar. Vai ser difícil? Com certeza. Até pensando antes de começar a gravação, a gente estava conversando e eu brinquei. Bom, hoje eu vou começar o episódio falando que eu sou especialista em arrependimento e por isso que eu estou aqui. Mas é algo que a gente tem que ser todos os dias, porque não existe uma pessoa que não tenha pecados que precise se arrepender. Todos os dias a gente precisa estar em contato com o Senhor. E nos momentos que eu precisei de passar por fases maiores do arrependimento, com acompanhamento, todos esses outros passos, em primeiro lugar, eu senti assim que eu precisava... A hora que eu abandonei aquele pecado, aquele costume que eu tinha, eu precisava procurar outras coisas que eu pudesse incluir ali no meu dia a dia, que não me fizessem ter o remorso dessa mudança. Então, uma coisa que ajuda bastante quando a gente precisa passar pelo processo de arrependimento e é algo da vida que a gente precisa mudar, é incluir novos hábitos saudáveis. Eu acredito que isso vai tornar um arrependimento mais leve e uma vida mais funcional também. Perfeito, perfeito, a sua fala. Eu estava lendo também nesse livrinho aqui que diz: todos nós cometemos erros. Então, não perfeito, só Jesus Cristo foi. Então, todos nós cometemos erros. Às vezes fazemos mal a nós mesmos, às vezes a gente fere outras pessoas e a gente não consegue reparar sozinho. Então, quebramos coisas que sozinhos não podemos consertar. Então, sentimos culpa, humilhação, sofrimento, tristeza. Então, a gente só precisa procurar o poder da cura que está em Jesus Cristo, que está em toda a expiação que é somente pela expiação que pode remediar todos esses... Sentir as coisas é natural. Porque não tem como fazer algo errado e não sentir que aquilo está errado. Nem que na hora a gente não reconheça, mas depois o nosso pensamento, a nossa consciência traz isso pra gente. Então, todas essas coisas ruins que a gente sente, a gente precisa tirar elas de dentro de nós. E o arrependimento está aí para isso, para que a gente tire isso e traga as coisas boas que através de Jesus Cristo também são possíveis. Eu gosto bastante de uma experiência que a minha mãe contou. Ela, durante a minha infância e durante a minha juventude, ela sempre falava sobre isso. Sobre a nossa consciência, assim como a Letícia falou, ser uma caixinha, né? Um quadrado. E a nossa consciência, ela ser redonda. E quando a gente comete algo de errado, faz alguma coisa errada, ela vai girando. E aquele quadrado, né? Ele vai machucando as pontas do círculo que está em volta. E quando você faz isso, e repetidamente, você continua fazendo, você não se arrepende, você não para de fazer o pecado, aquilo começa a desgastar as pontas. E aí você não tem mais aquele sentimento de culpa. Por isso que o Senhor, Ele quer que a gente seja humilde o suficiente e volte a Ele. E pare de fazer as coisas e reconheça o erro. Porque Ele quer que a gente sinta essas dores. A gente precisa sentir que fizemos as coisas erradas para que então nós tenhamos o desejo de mudar. Porque sem a dor, sem o pesar, nós não temos o desejo de mudar. Nós precisamos sentir isso. Isso é natural. Nós não podemos continuar afirmando: nossa, eu errei, eu sou a pior pessoa do mundo. Não, o Senhor não quer que a gente tenha essa visão. Ele quer que a gente veja o futuro. Tudo bem, eu errei agora. Eu tô me sentindo mal por isso que eu fiz agora. Mas o que eu posso fazer para melhorar nos próximos dias, ao decorrer do tempo? É isso que o Senhor, Ele quer de nós. E complementando com a escritura que a Mayara, ela falou, lá no versículo 33, ele fala que nós não podemos deixar o dia do arrependimento para amanhã. Porque se a gente deixar o dia do arrependimento para amanhã, não vai ter mais tempo. Todos nós sabemos que nós estamos nos últimos dias. E nós precisamos nos esforçar
para viver o arrependimento diário, como a Letícia falou. O arrependimento ele não precisa ser só quando nós fazemos algo grandioso, algo de errado muito grande, que a gente precisa se confessar ao líder da igreja, né? Mas sim também aqueles pequenos atos que nós fazemos diariamente e que a gente pode recorrer ao Senhor e buscar esse arrependimento e esse perdão. Então, eu acredito que isso é muito importante na nossa vida. Lembrar que a consciência, que tudo é perfeito no Evangelho de Cristo, no plano que Ele fez para nós. Ele fez a consciência para que a gente soubesse quando precisávamos mudar, quando precisamos nos tornar melhores. Sem isso, não teria como nós sentirmos esse pesar e termos esse desejo de mudança em nosso coração. O arrependimento, para mim, ele muda totalmente a visão. O arrependimento, como ele é diário, mas tem pontos específicos na nossa vida que parece, pô, realmente foi da água pro vinho, literalmente. Porque quando eu me arrependi, que eu procurei um líder, e aí foi a mudança que eu fiz na minha vida, depois do batismo ali, é como se todas aquelas coisas que eu fiz de errado ficassem para trás, sabe? E realmente é diário. Por isso que a gente vai à igreja ao domingo, para renovar os nossos convênios, que é o convênio do batismo. Então, é bom porque o Senhor sempre vai ter um meio. A gente sempre pode se chegar a Ele por todos os meios mais incríveis, mas o primeiro é a oração, é reconhecer, é saber que tem um plano para ti, que o Senhor sabe do teu coração, Ele sabe que você está pesarosa, então, corra para os braços do Pai, corra para os braços do Senhor, porque Ele sempre vai estar de braços abertos. E o arrependimento é diário, literalmente. E por mais que o pecado venha e deixe machucado, algo ruim na nossa vida, a expiação de Jesus Cristo vem e coloca uma cicatriz. E aquela cicatriz, ela nunca sai dali. Ela é apagada, aquilo passou e não existe mais. Tem a escritura que fala que mesmo os pecados mais vermelhos, carmesim, se tornarão puros e brancos como a neve. Então, uma coisa que eu aprendi bastante passando em processo de arrependimento é que muitas vezes a gente acha que por ter feito errado, aquilo não tem mais como ser restituído. Então, a gente aprendeu que tem sim. E que a gente não merece mais aquele contato com o Senhor, as bênçãos até mesmo por eu corrigi, mas passou um tempo e eu não mereço mais aquilo. Só que quando a gente passa por um processo, Jesus Cristo, Pai Celestial, eles são tão bons que é como se para eles aquilo não tivesse existido. Eles esquecem, por mais que às vezes a gente lembre como um alerta de não cometer mais aquilo, as bênçãos prometidas que eles têm pra gente, elas vão acontecer na nossa vida. A gente precisa se arrepender, ok? Só que Jesus Cristo está aqui em cima e eu tô aqui. Eu não posso ficar invertendo essa relação. Jesus Cristo me perdoou e Ele está acima de mim. Quando Ele perdoa e eu tô aqui, eu preciso aceitar essa recuperação na minha vida e entender que eu tô novamente digna de receber as bênçãos que Ele tem preparada. Até nessa última conferência foi falado sobre vestir a capa de mendigo. Muitas vezes a gente passa pelo processo do arrependimento, mas a gente se diminui e acha que não é mais digno de nada. Fica com uma capa de mendigo, mesmo tudo já estando corrigido como Senhor. Mas não, a nossa vida segue e Ele é o Pai amoroso que quer que a gente prospere, que quer que a gente evolua. Só que a gente precisa ter a humildade de passar por esse processo e concluir ele para que possa voltar todas as bênçãos que Ele quer nos dar. É engraçado você dizer isso da capa de mendigo, porque às vezes a gente se sabota, sabe? Com certeza. A gente a gente fica falando as coisas e dá conselhos e muitas vezes na nossa própria vida a gente não consegue enxergar essas coisas, justamente. A gente auto se sabota e diz, não, é tão grande o meu pecado que o Senhor não vai me perdoar. Eu sempre fui muito de pensar muito, minha cabeça sempre está a mil. E eu fico pensando, cara, faz uma oração, se arrepende, não volta a fazer, pensamentos impuros, se arrepende, Senhor, perdoa as minhas falhas, porque às vezes
é natural, é uma coisa que tu vê na internet, é um burburinho de alguém, que daí você já começa a aumentar esse burburinho, então você arrepende. E eu acho que a gente acha que não é merecedor das coisas porque a gente vive no mundo mortal, com leis mortais e terrenas, que existem países, por exemplo, que tem pena de morte. Se você fez algo errado, você vai ter que morrer. Fazer o quê? Não tem mais como consertar. E no plano do Pai Celestial não existe isso. Até ouvi um discurso esses dias que falava: pense em uma escola. Você tem o teu ano letivo e a tua vida. Chega no fim do ano, você tem que passar ou não passar. Não tem outra opção. Fez a prova, tem uma recuperação que você pode fazer e acabou. Mas o plano do Pai Celestial, não. A porta dele está sempre aberta, não importa quantas recuperações a gente precisa fazer. Não importa se eu tirei uma nota horrível, por exemplo, em fé hoje, amanhã eu não tenho mais opção. Não, isso não acontece com ele. Ele dá todas as chances possíveis e ele está lá o tempo todo esperando para fazer a nossa recuperação. Não importa quanto tempo demore. Ele quer que a gente, até o final da nossa vida, que a gente não sabe quando é, mas ele quer que a gente se recupere. E todos os dias ele nos dá chances para que a gente se torne mais parecido com o que Jesus Cristo é. E tem uma imagem de Cristo, né? Eu vou colocar depois no post do Instagram para vocês verem. Jesus Cristo está numa porta e essa porta não tem uma fechadura pelo lado de fora. Então, realmente, essa fechadura está pelo lado de dentro. Meu marido sempre fala, então, olhem para você e abram essa porta para Cristo entrar. Porque a fechadura está do teu lado e não do lado do Senhor. Ele não vai te atrapalhar. Ô, amiga, você vai se arrepender por esse pecado. Não. Ele vai esperar porque é um ato de fé e coragem. E por isso que todos têm a luz de Cristo, que é a consciência. A consciência de que o certo, o errado é errado. A gente pode ter leis diferentes em cada país, mas a nossa consciência do que como as coisas devem ser, todos têm. Até as crianças têm a consciência de que não devem fazer algo e que devem. Tanto que quando elas são pegas em algo errado, já vem um rostinho assim de, poxa, eu sabia, fui descoberta. Então, todas as pessoas têm a luz de Cristo. Precisam... Claro que quando a gente faz algo, às vezes a gente precisa de um tempo a mais para compreender que fez errado. Mas todo mundo tem a consciência. Eu gosto bastante de uma escritura, enquanto vocês estavam falando, de uma história, na verdade, das escrituras, que é de Almo Filho, né? Que ele era um perseguidor, né, da igreja. E para ele, quando ele teve uma experiência onde o anjo apareceu para ele, para os filhos de Mosias, e apareceu ali e ele ficou em coma, vamos dizer, conta nas escrituras, de que ele ficou em coma, naquele momento ele experimentou toda essa dor, todo esse pesar do arrependimento que ele precisava passar por isso. E logo em seguida, no final da história, quando ele estava contando que ele voltou à vida, voltou ao suspiro do fôlego da vida, ele pôde compartilhar o quão feliz ele estava. Ele estava muito, muito feliz. Então, é sobre isso. O arrependimento, independente de em qual grau você está, independente do que você fez, o Salvador Jesus Cristo, ele já pagou por tudo. Deus, ele é um Deus justo. Isso nós não podemos negar. Mas Cristo, ele veio ao mundo para que nós pudéssemos ter a chance de termos uma oportunidade de sermos melhores a cada dia, né? Então, assim como Almo Filho, ele se tornou uma pessoa muito forte e começou a pregar o evangelho, começou a ajudar muitas outras pessoas a também se arrependerem e a encontrarem o caminho do Senhor, nós também podemos ter isso em nossas vidas. Lá quando Jesus Cristo estava pregando e os amigos levaram um homem para ser curado, que eles atravessaram ali, teto, desceram um amigo, ele falou para as pessoas, vou curar algo físico, nesse sentido de, se eu curar algo físico, é visível, mas os teus pecados te são perdoados, que é algo espiritual. O que é mais poderoso? Curar algo físico, uma doença, ou algo espiritual?
a gente acaba dando muito mais bola para coisas físicas que a gente está ali na nossa frente do que para essas coisas. Então, ele já mostrou que ele pode fazer coisas espirituais que a gente, às vezes, não enxerga isso. O poder está todo nele. Perfeito. O que ele estava falando de aula do presidente da Daniel Oaks, né, advogado, e ele era juiz também. Ele até falou um discurso dele que dizia assim: segundo as leis dos homens, uma pessoa culpada pelos crimes mais severos pode ser sentenciada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Mas isso é diferente sobre o misericordioso plano de um Pai Celestial. Então, não importa o tamanho do pecado, se é um pecadinho ou um pecadão, se a gente se arrepende, o Senhor vai conceder para nós o perdão. Porque Cristo sofreu por todos nós. E o medo que as pessoas têm, eu vejo assim, que é de confessar. Quando você confessa, ai, mas será que o bispo vai fazer tal coisa comigo? Ai, mas e se, por exemplo, e se eu tiver que ser excomungado? Que é um medo, assim, muito gigante das pessoas. Ou se eu tiver que passar por um período probatório, mas são coisas que foram preparadas para essa restituição. As pessoas, né, muitas vezes não entendem que o bispo, o nosso líder, ele está ali, mas ele não está ali como uma pessoa severa, né? Assim, como você falou, que ele quer te condenar, quer te dar uma prisão perpétua, quer fazer algo negativo. Na verdade, o nosso líder, ele está ali para consertar as coisas. E não é ele que decide. Sempre quando acontece um processo de arrependimento com a ajuda dos líderes, às vezes é você e o bispo, às vezes precisa de outras pessoas junto ali para ajudar a fazer essa decisão do qual caminho é o melhor. E não é para te condenar, é o caminho melhor para te ajudar a retornar para o melhor caminho, que é do arrependimento. Então, às vezes, as pessoas têm muito medo de chegar e falar com o líder e ganhar ali só repreensão, só coisas ruins. Mas, na verdade, eles estão ali para demonstrar o amor que o Pai Celestial quer que a gente sinta. Então, eu acho que essa é uma das armadilhas de Satanás, esse medo de impedir que a gente chegue até o arrependimento. E eu gosto bastante de como o Salvador Jesus Cristo, ele tratou isso, né? Novamente, dizendo para vocês que Cristo, em toda a história dele, em tudo que ele fez, ele estava ao lado de pessoas que eram pecadoras, pessoas que tinham passado por momentos difíceis onde tiveram que tomar escolhas que talvez não eram aquilo que nós tomássemos, né? Ou tomamos hoje em dia. Um dos exemplos mais bonitos que eu vi e que ainda assim não tirou o peso daquilo que ela tinha feito foi quando Jesus Cristo, ele foi até uma mulher que tinha sido pega em adultério, e aí as pessoas iriam apedrejar ela, e aí ele disse: quem não tem pecado que tire a primeira pedra. Gente, é simples. O Salvador Jesus Cristo, ele não tirou o peso do pecado dela, do que ela tinha feito. Mas ele deu a oportunidade para que ela se arrependesse. Ele disse: vai e não peques mais. E é a mesma coisa que acontece quando nós buscamos restituir aquilo que foi que a Letícia falou, colocarmos coisas como leitura das escrituras, oração, nos esforçar para ir à igreja, fazermos coisas boas que vão nos levar a ter uma espiritualidade mais forte. E a partir disso, nós continuarmos vivendo uma vida em retidão. Não significa que nós seremos perfeitos, não significa que nós não vamos cair novamente, mas nós temos a certeza de que temos um Salvador e um Redentor, que ele expiou por todos os nossos pecados, ele sentiu todas as nossas dores, ele sentiu o que a gente sente. E essa é uma oportunidade de agradecermos por termos a graça do Salvador, por sabermos que somente ele e por ele que nós conseguimos nos tornarmos melhores. E uma das coisas que eu gosto bastante na minha vida, que me ajuda bastante a reconhecer e a fazer esses passos do arrependimento, é quando todos os dias, antes de dormir, eu me ajoelho e eu falo para o Senhor todas as coisas que eu fiz durante o dia.
e eu digo para ele, Senhor, eu sei que eu fiz errado e eu quero mudar, eu quero me tornar melhor amanhã. Então me dá essa oportunidade de, durante o sono, pensar em como eu posso me tornar melhor. O que eu posso fazer para restituir? Se eu discutir com alguém, se eu, sei lá, fiz alguma coisa para alguém, que eu possa ir lá e conseguir restituir isso. Que eu possa ir lá e pedir perdão para ela. Ou que eu possa perdoar alguém. Isso também faz parte do nosso arrependimento. O perdão também faz parte. Assim como o Senhor nos perdoou e nos perdoa sempre, nós também precisamos perdoar aqueles que nos fazem mal. E ele vê o desejo que a gente tem de mudar, e esse desejo que a gente tem de mudar se transforma em amor, porque a gente está obedecendo o mandamento dele. Então, à medida que a gente se esforça, porque a gente não é perfeito, não é como Cristo. Então, à medida que a gente se esforça, obedece esses mandamentos do Senhor, ele vai vendo o amor que a gente tem por ele. E ele está retribuindo, porque ele vai nos conceder o alívio, as amizades que vão retornar, e todo o sentimento de culpa que a gente tem vai se transformando. E o nosso coração vai sendo moldado para o melhor, literalmente, porque o Senhor, ele nos transforma. Quando a gente pede ajuda, a gente vai mudando, porque nós já temos esse desejo dentro de nós, para que tudo se restitua, para que se faça tudo novo, e que amanhã seja melhor que o hoje. Então é isso. Perfeito. A gente espera muito que vocês tenham gostado sobre esse tema, sobre arrependimento. Que vocês possam interagir conosco no nosso canal do YouTube, no Spotify também. E somos muito gratas por termos um plano maravilhoso que é o de Jesus Cristo, por ele ter feito toda a expiação por causa de nós, e que a gente possa nos arrependermos diariamente. Como o presidente Nelson fala, é um privilégio. Então, se você tem alguma dor, algum sentimento ruim, que você possa orar, se confessar, restituir, parar de fazer a coisa errada, e que você possa seguir os mandamentos do Senhor. E é isso. Obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Esperamos você no próximo episódio. Beijo!